Bom, bom dia a todos. Meu nome é José Ricardo César e trabalho na parte de coordenação e desenvolvimento de produtos de pneus moto da Pirelli, no Brasil. Tá? Então, na verdade, aqui, o nosso mundo é muito desenvolvimento de produto e eu vou tentar deixar o mais claro possível a nossa preocupação com relação a esse tema e tentar explicar tecnologicamente os porquês, tá, dessa nossa preocupação mediante uma possível regulamentação da reforma do pneu de moto. Tá? A gente vai começar um pouquinho a falar da própria reconstrução, né? Acho que é bem claro para todos. Tá? A reconstrução, a reforma de pneus, ela pode ser apresentada de diversas formas, só a recalchutagem, a remoldagem e assim por diante. Aí a gente tem um exemplo claro daquilo que já é regulamentado no mundo inteiro, certo? Que é o pneu de truck. Eu trouxe aqui uma seção do pneu de truck raspada, que exemplifica bem do que a gente está falando, que é regulamentado, tá? Então, o que sobra do pneu de caminhão a ser recalchutado é isso aqui. Então, a gente vê toda a estrutura de cinturas e de talão, tá? E agora a gente vai explorar um pouquinho o pneu, as diferenças principais do pneu de motocicleta, também tecnologicamente, tá? Mesmo no caminhão, acho que todos os senhores sabem que a reconstrução é permitida, porém é vedada em eixos dianteiros pela mitigação do risco, tá? Ou seja, nos eixos traseiros de caminhão também não é incomum, acho que todo mundo viajando aqui, achar aquele tipo de ocorrência que são os pedaços de pneus recalchutados na estrada, que inclusive causam acidentes, tá? Além disso, senhores, a estrutura do pneu de caminhão, se a gente, na imagem ali é bem visível, uma das estruturas, que é a estrutura mais externa, ela se chama cintura de proteção, onde a única função dessa cintura é a proteção no processo de raspagem, tá? Então, o pneu de caminhão, se ele fosse concebido sem a possibilidade de reconstrução, ele não precisaria ter essa cintura, porém no caso tem, tá? É uma cintura de proteção, mesmo levando em conta toda a estruturação que tem o pneu de caminhão, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, tá, da parte da motocicleta em si, né? A gente sabe que é um veículo bastante diferente dos demais, tá? Onde a dinâmica da motocicleta ela é muito importante para a segurança do motociclista, tá? Então, diferentemente de todos os outros veículos, a motocicleta é a única que praticamente 100% dos veículos você tem um pneu traseiro diferente do dianteiro. Isso é devido à ciclística da motocicleta, tá? Para garantir estabilidade, dirigibilidade, manobra evasiva, isso é muito importante. Então aqui basicamente você vê que o próprio sistema, na parte conceitual, tá, da ciclística da motocicleta, ela é bem diferente, certo? Do próprio pneu de passeio, ainda mais do caminhão então é completamente diferente, tá? Então eu tenho os sistemas fundamentais de ângulos da motocicleta, trail, caster e camber, e isso muda de motocicleta para motocicleta, e o pneu é projetado considerando também essas características da motocicleta, tá? Se a gente for hoje, aqui demonstra também uma parte um pouco de dinâmica. A dinâmica da motocicleta é o único veículo que, para se fazer curva, ele depende do camber, que é um camber dinâmico, ou seja, é a inclinação da motocicleta, tá? E a neutralidade disso, ela fala muito com a segurança, com a estabilidade do veículo e tudo isso, tá? Aqui na figura, aquilo que eu já falei, tá? Ou seja, você vê que os pneus aqui, ó, eles sempre trabalham em conjunto, tá? Em todos os níveis de inclinação, sendo dianteiro e traseiro, tem cada qual a sua função, certo? Isso, senhores, eu posso te garantir que para cada veículo, o trabalho nosso de homologação de pneus, para que essas características depois sejam garantidas
e que vão oferecer para o usuário a segurança, a estabilidade, o conforto, a possibilidade de sair em caso de alguma emergência, manobra evasiva. Por exemplo, a gente tem algumas manobras que a gente chama e que a gente analisa isso a cada pneu projetado: shim, variação do guidão em cost down, afterbump. Nossa estrada a gente sabe que tem ondulação, então a retomada de estabilidade após a ondulação. Kickback é um problema muito comum também, onde o motociclista perde a frente da moto, tem muito a ver com o amortecimento do pneu dianteiro. Então todos esses fatores são avaliados, tá? E aí, não é a gente que está falando, tá? Isso tem no mundo inteiro. Eu trouxe aqui, tá, um livro que fala, na verdade o livro não está falando de pneu, o livro está falando de dinâmica da motocicleta. Tá? O segundo capítulo desse livro, tem 8 capítulos, é um livro bem extenso. O segundo capítulo desse livro é destinado a pneu. Tá? Para a gente ter a noção quão importante é o pneu da motocicleta no veículo. Tá? E isso vem de encontro à nossa preocupação nesse tipo de trabalho. Tá? Aqui, senhores, acabei de explicar, né? A nossa preocupação nesse sentido, da manutenção das características do pneu para aquilo que ele foi projetado. E aí é um exemplo, certo, de um processo de reforma, onde é observado comumente desuniformidades, assimetrias no pneu, ou seja, tudo aquilo que a gente expôs anteriormente dificilmente vai ser garantido, tá, com esse tipo de situação. A outra questão que a gente vai colocar aqui, e a gente vai começar a explorar, é que o pneu não é projetado para essa finalidade. Tá? Então, assim como eu mostrei a seção do pneu de caminhão, eu trouxe aqui uma seção parcialmente raspada e o que sobra de estrutura do pneu de moto. Tá? A ser raspado depois que a gente tira a banda de rodagem. Então, a probabilidade, você vê ali na seção, de você atingir uma estrutura no processo de raspagem é bastante grande. Tá? Isso no processo de raspagem, num ritmo de produção, às vezes é difícil de identificar. Isso você vê, ó, tem uma foto ao lado ali de um pneu remoldado, onde praticamente se atingiu a carcaça. Tá? Então esse também é uma das nossas preocupações, como o processo, certo? Como garantir, devido às dimensões, características do pneu e o que sobra de estrutura, que a gente afirma que não é projetado para tal. Tá? A outra questão, acho que geometricamente está muito claro, todos viram, né? O pneu truck ele tem uma base plana, certo? Que favorece a reconstrução, além de todas as outras argumentações sobre o projeto do pneu. Tá? O pneu de motocicleta, além de toda a parte geométrica, de curvatura, rigidez de flanco, que influencia na dinâmica, essa geometria também atrapalha o processo de reconstrução, certo? No processo de reconstrução, devido à geometria do pneu, pode gerar descolamento, bolha, ruga, e tudo isso pode vir apresentar um problema de integridade. Tá? A outra questão muito importante é a diferença dimensional das carcaças e a transferência de calor nos processos ou de recalchutagem ou remoldagem que essa carcaça vai receber. Então você imagina, ali na figura direita, você vê toda a área a ser trocada, a ser recapada, certo? E basicamente a transmissão de calor é feita naquela região onde eu demonstrei que a gente tem a cintura de proteção. Tá? Já no pneu de motocicleta, basicamente, ela é muito próxima da estrutura, ou seja, a estrutura vai sofrer uma segunda vulcanização. Tá? Aqui, quando a gente fala, né, da parte de dificuldade de se reformar, de se manter as simetrias, basicamente é um comparativo. Tá? Depois a gente tem algumas sessões que o Hugo vai rodar, tá? de uma sessão nova e de alguns problemas que a gente vê. Ou seja,
excesso de massa, certo, na seção central. Isso muda completamente a estabilidade e conforto da motocicleta. Um segundo pneu ali, carcaça Pirelli, identificada como carcaça Pirelli, remoldado, que pela DOT é uma carcaça de 2011, certo? Ou seja, o problema do controle da recalchutagem. E o último ali, tá, uma carcaça não reconhecida, que basicamente a recalchutagem atingiu já o emborrachamento da estrutura. E aqui, na verdade, a gente tenta resumir um pouco, e depois a gente vai falar um pouco de degradação de materiais, tá? Porque os pneus de motocicleta não devem ser construídos, tá? Então ali à direita a gente vê uma imagem de um modelamento matemático, tá? Onde demonstra as principais deformações, tensões e deformações que sofre um pneu de motocicleta, tá? E o que acontece? A própria geometria dele, tá? Se você for ver os pontos de maior deformação, é exatamente na interface entre a estrutura e a banda de rodagem. E isso pode favorecer um descolamento da estrutura reconstruída, tá? A outra questão, que é uma realidade nossa e a gente não pode negar, é a condição das nossas estradas, certo? No tocante a impacto, tá? Então ali mais um modelamento matemático, onde a gente demonstra o quanto esse impacto pode aumentar a carga em um pneu, tá? De motocicleta. É uma preocupação inclusive para pneus novos, porém depois a gente vai ver uma parte que no reconstruído se torna ainda mais crítico, tá? Então eu dei um exemplo ali, ó, a uma velocidade de 60 km por hora, com uma carga de 180 kg, a carga de um pneu pode sair de 180 até 4 toneladas, tá? Então é realmente complicado. Aí vamos lá, alguns pontos importantes nessa questão. Uma inspeção visual, mesmo que detalhada, não é capaz de detectar problemas na estrutura. Não há controle da primeira vida e nem mesmo teste que possa assegurar a integridade da estrutura após o uso. Não é de nosso conhecimento, isso eu falo em nome de várias conversas que a gente teve dentro da RIP, de teste não destrutivo capaz de assegurar a integridade dessa carcaça. E a gente entende que mesmo que se estabeleça testes destrutivos, tá, entendemos que testes amostrais não são válidos. Por quê? Porque cada carcaça teve uma condição diferente de fadigamento e degradação. Como foi a vida desse pneu? É muito difícil, tá? Ou seja, um percentual de amostras não consegue representar a população. Já no caso de pneus novos, a gente entende que esses testes amostrais são válidos, uma vez que a especificação é fixa, os materiais, as matérias-primas também são fixas, certo? Sofrem homologação, controle antes de ir para a produção. Ou seja, você conhece, dentro de um nível de confiabilidade bom, você conhece o que você está usando dentro do pneu, tá? Hugo? Tá. Aqui, agora a gente vai entrar um pouco na parte de degradação térmica, tá? Que é basicamente nossa preocupação na segunda vulcanização do produto. Bom dia a todos, meu nome é Hugo, tá? E a gente vai falar um pouquinho da carcaça, tá? Você é Industrial Evoim, da NIP. Quando a gente olha uma estrutura de uma carcaça, ela basicamente é nylon, tá? Existem outros filamentos que se usam como poliéster, mas quase 100% dos pneus utilizam nylon. Ou nylon 6 ou nylon 6.6. O nylon nada mais é do que um termoplástico. Ele é plástico, ele não é borracha, ele não é extensível, tá? E ele sofre degradação térmica como qualquer plástico, tá? Se eu someto uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, ele vai se degradando, tá? Então aqui nós temos uma demonstração do nylon 6, tá? O 940 2 filamentos, tá? Que ele foi submetido
primeiro um ensaio de tração normal, sem ser submetido ao calor, depois a 170 graus, a 180 graus, a 190 e a 200. À medida que vai se submetendo ao calor, ele vai se degradando. Então, ele pode perder até 60% da sua capacidade, tá, no ensaio de tração. Tá? Quando a gente fala no nylon 6,6, tá, ele perde até 35% dessa capacidade. Ou seja, há uma degradação da estrutura do pneu cada vez que você submete ao calor. Tá? Fora o calor que ele é submetido pelo uso. Porque no uso, nós temos asfalto a 50, 60 graus. Tá? Temos o trabalho da carcaça, que também gera calor. E tudo isso vai degradando, vai fadigando a carcaça. Tá? Como é que a gente comprova isso além disso? Existe um teste de energia de perfuração. Tá? O famoso teste de Planger. Aqui é demonstrado através de um modelo de elementos finitos. Tá? Em que ele foi submetido e realmente demonstra que cada vez ele resiste menos. Tá? Para poder comprovar isso, nós pegamos pneus também. Tá? Pneus novos e pneus usados para submeter a esse ensaio de perfuração que nós chamamos. Tá? Nada mais é do que o equipamento, é um dinamômetro de compressão, chamado de Planger. Tá? Isso é normatizado, norma ISO. Tá? E o resultado do tiro foi isso. Tá? Num pneu novo, tá? 5 medições, a média 52,6. Pneu da mesma marca, do mesmo modelo, porém, comprado no mercado, tá? Que é o terceiro, ele já caiu para 43,1. Tá? Ou seja, a degradação da carcaça é evidente. Tá? No caso de um lote remoldado, em que a gente não conhece a carcaça, ele caiu para 41,9. E aquela carcaça que ele falou, Pirelli, 39,1. Ou seja, ele não atende o mínimo especificado por essa norma, que é uma norma ISO 10231, que é de 45 joules. Tá? Então, tecnicamente, nós estamos mostrando que uma carcaça não é segura para uma segunda vida. Por que ela não é? Vamos falar um pouquinho do pneu de caminhão. Pneu de caminhão, além de ele ser projetado para ter várias vidas, ou seja, ser reformado, tá? Ele tem as proteções. Né? Então, tem uma cintura, tem borrachas que fazem isolamento térmico para evitar que ela receba calor. Mesmo assim, ela vai se degradando com o tempo, pelo uso, pela fadiga do uso, pelas estradas e pelo calor que recebe. Tá? Então, uma reforma, duas reformas, três, e a carcaça morre depois de 3, 4 reformas. Depende como foi feito o uso dela. Tá? E a temperatura que foi reformada. No caso de um pneu de motocicleta, tá? Ela é projetada para apenas uma vida. Por quê? O que se privilegia não é a durabilidade, o que se privilegia é a segurança, a dirigibilidade da motocicleta. E isso está diretamente relacionado com o projeto. Se vocês não sabem, quando uma motocicleta é projetada, primeiro é definido qual é o pneu que vai usar. E a motocicleta nasce em cima do pneu. Ele é um conjunto único. Por quê? O pneu faz parte da estrutura da motocicleta, faz parte do sistema direção e suspensão. Tá? A cambagem é dada pelo pneu, a curvatura do pneu. E isso não pode ser reproduzida numa segunda vida. Tá? Por quê? Porque não se conhece, porque não tem como raspar da mesma forma como uma carcaça nova. Tá? Então, tecnicamente, por isso não é recomendada a reforma do pneu. A carcaça não pode ser reaproveitada. Então, ela tem uma vida e um pouquinho mais. Vocês viram que o mínimo é 45 joules. O pneu novo está em torno de 50, 52. Ela tem uma sobrevida, um coeficiente de segurança, que não dá para uma segunda vida. Então, o impacto maior, como foi demonstrado aqui, de 4 toneladas, vai rasgar a carcaça. Vai quebrar os fios. Aquele termoplástico já está degradado. Tá?
Bom, então por que não deve ser empregado? No pneu de caminhão, nós já falamos, tá? Ele é projetado para tal. Tá? Ele tem um segundo pneu do lado, ele nunca roda sozinho. Tá? Não é permitido o uso no pneu dianteiro porque ele está sozinho e vai comprometer a segurança. Tá? No pneu de motocicleta, só tem um pneu para frente e um pneu para trás. Falhou, compromete a segurança. Então nós estamos preocupados com a segurança do motociclista. Então o pneu, quando é projetado, ele é projetado primeiro, visando a segurança do motociclista. A última coisa que a gente testa é durabilidade. E não é esse também o foco. Tá? O foco é dirigibilidade, tá? E segurança ao motociclista. Então é um item zero para a motocicleta, ou seja, coeficiente zero significa é o item de segurança máxima. Okay? Então basicamente o que a gente queria demonstrar tecnicamente, e temos o regulamento da UNERSE para reforma de pneus, que diz que não se aplica para pneu de motocicleta. Então realmente já o regulamento europeu ele se preocupa em dizer não pode reformar. Okay?